Vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro de Juízes, capítulo 17 e capítulo 18. Capítulo 17 de Juízes, de Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que foram tiradas por cuja casa deitava maldição, também as disseste em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu o tenho e o tomei. Então disse a sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Uribe, o qual fez dela uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e um terafins, consagrou um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, irmão, amados irmãos, a pergunta é certo na comunidade israelita fazer imagem de escultura? Não. Era certo fazer imagem de fundição? Não. Era certo fazer um santuário em casa? Não. Era certo consagrar sacerdote dentro da sua própria casa? Não. E por que Mica fez? Porque era desobediente. Nós vemos que o próprio Mica era ladrão, ele tinha roubado o dinheiro da sua mãe. Nós vemos que ele tinha roubado o dinheiro das suas mães, da sua mãe, 1.100 moedas de prata foram tiradas. A mãe dele lançou maldição sobre aquele que houvesse roubado esse dinheiro. Tempo depois, ele confessou à sua mãe que teria roubado o seu dinheiro. A Bíblia diz que aqueles que roubam o seu pai ou a sua mãe é amigo do destruidor, Então Mica era um desses. Aí Mica pegou, a mãe dele pegou e disse que esse dinheiro seria consagrado ao Senhor. Ora, consagrado ao Senhor, o que foi que ela fez? Mandou fazer uma imagem de fundição. Mica tinha uma casa de deuses, de ídolos, e aí ele consagrou seu próprio filho para ser sacerdote, Olha, irmão. Mas aí no versículo 6 diz uma coisa: por que ele fez isso? Porque naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Por isso que Deus levantou a liderança, porque naquele tempo não tinha rei em Israel, cada um fazia o que queria. Imagina se na igreja hoje não tivesse a liderança. Então Deus é sábio, ele levantou a liderança. Naquele tempo realmente era tempo dos juízes, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, até cometer pecado, como é o caso dele. Então nós vemos que aí, meus amados irmãos, no versículo 7 em diante, havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. E disse a Mica: de onde vens? E disse-lhe: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Olha, irmão, sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Era realmente o que Mica estava querendo. Mica disse: não passe daqui, eu te dou dinheiro anualmente, eu te dou roupa, e você me será sacerdote do Pai. Então eu te constituirei e vou te assalariar. Ora, era o que ele estava querendo, comodidade. E isso também reflete para algumas pessoas que se dizem pastor, que se dizem obreiro, mas a visão dele não é o compromisso com Deus, a visão é o compromisso com o dinheiro, com a comodidade, com o bem-estar social. Não somente pastor, mas também crente, irmãs, algumas irmãs começam a cantar, dizer que é levita,
e começa a querer viver sem trabalhar, e pedir as coisas ao povo. Ai, Deus, sou levita, olha, irmão, levita do Senhor tinha manutenção dada no tempo de Deus, mas não podia ser levita de uma casa, de uma família, assim como ele fez. Então Mica deu salário a ele, Mica deu àquele homem roupa anualmente, e ele ficou como sacerdote de um idólatra. Veja o erro, né? E a partir daí, nós vemos que Mica consagrou aquele homem por seu sacerdote, conforme o versículo 12, e Mica se alegrou, dizendo: agora o Senhor me fará bem, porque eu tenho um sacerdote do Senhor como meu sacerdote. Que coisa, né, irmão? Isso as pessoas que deixam de servir a Deus para agradar os homens, né? Então nós vemos que a partir daí no capítulo 18, diz que os damitas, isso é o povo da tribo de Dan, eles subiram também, né? Naquele dia 18, naquele dia em Israel não havia rei, a mesma coisa, né? E cada um fazia o que queria. Por isso os damitas, que ainda não tinham conquistado todas as terras que eles tinham sido destinadas, eles tomaram a decisão de sair, né? De sair e conquistar a terra, porque a terra onde eles estavam era pequena. Então eles saíram e eles enviaram de Dan, né? E da sua tribo, homens, os homens que foram, né, a terra, espiar a terra de Estaol, de Zarol, né, e ali eles foram espiar a terra, mas antes deles espiarem, olharem a terra, então eles chegaram, ia passando na casa de Mica, e eles viram conhecer a voz do sacerdote. Olha, quer dizer, como disseram a Pedro, você também é um deles, porque a tua voz te denuncia. O sacerdote tinha o seu tom de voz, o sacerdote tinha a sua maneira de viver, de falar. E eles conheceram que tinha um levita na casa de Mica. E eles entraram: o que é que tu faz aqui? Que foi que tu viesse aqui fazer? Né? Então ele disse a mesma coisa, né? Que vinha à procura de comunidade, né? Ele disse: então você busca a Deus para saber se a gente vai ou volta em paz. Aí ele consultou a Deus e disse aos damitas que fossem em paz. Então nós vemos que os damitas foram e aquelas terras, encontraram a terra em paz, acomodadas, né? A terra que vivia sem muro, né? Por isso eles voltaram, se alegraram e fizeram guerra àquelas nações. Mas quando eles subiram para fazer guerra com as nações, antes eles passaram na casa de Mica, e da casa de Mica eles levaram consigo os ídolos de Mica e o sacerdote. E o sacerdote reagiu, mas eles disseram: é melhor que você seja sacerdote de uma família ou de uma nação. Venha conosco que você vai ser sacerdote da nossa nação, da nação do povo, da herança do povo dos damitas, de Dan, da tribo de Dan, ou de uma tribo. Ele foi ser sacerdote da tribo de Dan. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que eles levaram também os ídolos de Mica, e que Mica saiu atrás deles, né? E quando eles viram Mica os ameaçou, mas ele disse a Mica que Mica não viesse, porque eles iam reagir, iam matá-lo. Então Mica voltou para casa, porque viu que não podia, né? Competir com a tribo de Dan, que era pesada. Então aqui, meus amados irmãos, mais ou menos, né, eles foram destruir a cidade, a terra que eles foram, e ali eles passaram a habitar. Mas nós vemos que a partir daí eles levaram a maldição de Mica, levaram o ídolo da imagem de escultura, conforme 8:30, e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonathan, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Damita até os dias do cativeiro na terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram sobre si nos dias da casa, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então veja uma maldição que é passada de uma pessoa para uma tribo. Né? A tribo não havia rei naquela época, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e eles ainda tinham em casa imagem de escultura que era condenável e abominável. Por isso ele estava passando por essa grande dificuldade, porque estava em desobediência à palavra de Deus. Amado, que nós possamos sempre agradar a Deus e fazer aquilo que Ele é agradável, para que tenhamos a bênção de Deus nas nossas vidas.